Paz do Senhor. Vocês estão bem? Se vocês pudessem abrir o livro de Esther, capítulo 6. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu fui avisada com muita antecedência que eu iria ministrar hoje. 40 minutos antes. Então vocês imaginam como que eu tô aqui, mas eu sei que é o Senhor quem vai falar, porque eu vim sem nada, mas quem fala conosco é Ele. E hoje eu vou falar de uma história muito conhecida de dois homens, Amã e Mordecai, ou Mardoqueu em algumas traduções. A palavra diz assim em Esther 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu, em que havia denunciado Bigatã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas das portas, que tinham planejado a matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram feitas, conferidas a Mardoqueu? Por ter feito isso, os servos do rei que o serviram responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no palácio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mardoqueu fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem qual o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem que o rei gostaria de honrar, que seja trazido os trajes reais que o costuma usar e o cavalo que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e os cavalos sejam entregues um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele que o rei deseja honrar. Depois que o leve de cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a qual o rei quer honrar. Então disse Amã: vá depressa, pegue os trajes, o cavalo e faça isso com o judeu Mardoqueu. Amém? Eu acredito que essa é uma passagem muito conhecida. Hoje aqui o nosso foco não é Esther, mas sim aprender uma grande lição com esses dois homens. Para que a gente entenda o período que isso aconteceu, Assuero, ou rei Xerxes, que depende da tradução da Bíblia, era o rei. E ele governava, na Índia, na Etiópia. E ele estava dando uma grande festa para todos os seus amigos, no seu castelo, no seu reinado. E ele manda chamar a mulher dele, Vasti, para que ele mostrasse a beleza dela e mostrasse a formosura dela perante a todos os convidados. O rei se sentiu honrado de ter uma esposa como ela, então ele queria mostrá-lo para todos. E então ele manda chamar ela para que ela fosse diante de todos. Só que a rainha, a esposa dele, a Vasti, ela se nega de ir à presença do rei. E ela fala: não vou, não quero ir. Então, todo mundo fica aquele alvoroço, porque todos estavam esperando a rainha. E diante de um decreto do rei, de uma ordem do rei, a rainha não faz aquilo que ele estava pedindo. Então, todos os amigos, os príncipes que estavam ali com ele, falam assim: viu, mas não pode isso. Porque se ela fez isso, a minha esposa vai olhar o exemplo dela e ela também não vai me obedecer. E ela também não vai vir à minha presença. Então, entra um conflito, uma muvuca, até que eles decidem que Vasti não podia mais ser rainha. Que eles precisavam tirar ela do cargo de rainha, porque ela desobedeceu uma ordem do rei. E para que as outras mulheres não se espelhassem nela e fizessem aquilo que ela fez. Então, eles tiram ela e o rei, ele fica sozinho. Ele fica sem uma rainha por um tempo. E o rei se sentia sozinho com alguém no castelo, porque ele também tinha outras esposas, mas elas ficavam no harém. E não era
a rainha que ficava com ele. Então ele sentiu falta de uma rainha e ele fala para as pessoas que estavam ali que ele precisava de alguém. Ele precisava de alguém com ele, ele precisava de alguém para dividir as coisas com ele. Então eles falam assim: vamos procurar uma rainha para o rei. E eles começam a ir em povoados e começam a anunciar que o rei estava à procura de uma bela moça virgem para se casar com ele e ser rainha. E a história chega de boca em boca. Então as moças começaram a se candidatar para ser a futura rainha. E eles deixavam um decreto que a moça tinha que ser virgem e tinha que ser bonita. Então começaram as concorrentes. E eles falaram que pegaria todas essas mulheres, levariam para o harém para que eles tratassem dela, porque você não podia se apresentar ao rei de qualquer maneira. Então aquelas mulheres estavam acostumadas com a pobreza, aquelas mulheres não se vestiam bem, então elas precisavam passar por esse tratamento real para que elas pudessem se apresentar diante do rei. Então elas iam, se banhavam em óleos, passavam perfumes e quando Esther ela chega nesse harém, ela chama a atenção, porque a beleza dela era muito grande. Esther era uma mulher muito bonita, Esther ou Radassa. Ela era uma mulher muito linda. E o primo dela, que criava ela, porque ela era órfã dos pais, aconselhou ela a ir, falou: vá. Só que ele falou assim para ela: não fala a sua origem, porque Esther era judia. Vai, faça tudo o que você tem que fazer, mas não fala quem é o seu povo e não fala de onde você veio. E assim ela seguiu as ordens do primo que criava ela, que era como se fosse o pai dela. Então ele prepara ela e ele manda ela. Chega lá, eles começam a perceber que ela era muito bonita. E aí começaram os preparativos para estar diante do rei, começaram os preparativos para tomar banho, passar perfume. E eu imagino aquelas mulheres todas vaidosas se preparando para estar diante do futuro marido delas. Eu acredito que elas escolheram as melhores roupas, os melhores perfumes, os melhores colares. E chegou na vez de Esther, o eunuco perguntou para ela: pode escolher o que você quiser daqui para você se vestir. Pode escolher os adereços que você quiser para você estar diante do rei. E Esther surpreende a todo mundo, porque ela fala que ela não precisa de nada. Ela não precisa colocar aquilo que não cabe a ela para estar na presença do rei. Ela vai com aquilo que ela é. E eu acredito que as amigas dela, as pessoas que estavam ali, começaram a rir dela. Falavam: vai lá, ela acha que ela vai conseguir estar diante do rei assim, sem nenhum brinquinho, sem nenhum colarzinho, sem nenhum cropped mostrando a barriga, sem nenhuma mini saia para chamar a atenção do rei. E ela vai do jeito que ela era. E passam todas as mulheres, e quando o rei bate o olho em Esther, ele se apaixona por ela. E ele fala: é essa. Então eles casam, acontece, tudo. Eles ficam juntos, ela vai pro castelo. E o primo dela, que era pai dela, ele, a partir do momento que Esther ela se casa e ela vai morar no palácio, o primo dela fica na porta do palácio para que ele soubesse notícias dela, para que ele soubesse como ela estava, porque eles tinham um segredinho entre eles. Lembra que eu falei? Que ela não podia falar de onde ela veio e quem era a família dela. Então ele ficava ali dia e noite para saber notícia dela, para saber de como ela estava, porque ele tinha medo. Porque Esther ela foi muito sofrida. Esther ela perdeu os pais, era órfã. Então ele se preocupava com ela. E ele se mantinha firme na frente, na porta do palácio, para saber notícias dela. Enquanto isso, do lado de fora estava ele, e do lado de dentro estava o rei, estava Esther, e estava Amã, que era como se fosse o braço direito do rei, aquele que resolvia tudo para o rei. E Amã era daqueles caras que o ego lá em cima, aqueles que estufa o peito e fala assim: eu posso, eu sou, eu faço. Só porque ele tinha uma proximidade com o rei, ele se achava como rei. E ele exigia respeito das pessoas por ele estar próximo do rei. Então toda vez que Amã passasse, ele queria que as pessoas se encurvassem para ele. Então Amã passava, as pessoas dedicavam honra a ele.
E Amã estava acostumado com isso. Amã estava acostumado a ter o ego lá em cima, a fazer o que ele queria, a fazer as pessoas se humilharem a ele. Só que de repente, a felicidade desse homem, o ego desse homem vai ser atingido. Porque ele estava acostumado a passar na porta do palácio e todas as pessoas se dobrarem para ele. Só que teve um dia que ele passou na porta do palácio e teve um homem que não prestou reverência a ele. Mardoqueu estava à porta do palácio e não se curvou diante dele. E ele ficou assustado porque ele estava acostumado as pessoas tratarem ele como o bebezinho, como o frufruzinho do rei. E naquele dia o ego daquele homem é ferido. E ele se enfurece. E ele fala: por que que esse homem não se curva para mim? E ali também tinha outros judeus na porta do palácio. E talvez os outros judeus que estavam ali também se curvaram diante de Amã. Porque às vezes nós passamos por situações que a gente fala assim: Satanás está na nossa frente. E às vezes a gente pensa assim: é uma coisa simples, né? Eu não vou criar conflito. Tá todo mundo fazendo assim. Tá todo mundo se curvando. Vamos se curvar também para não dar o que falar? E nós nos acovardamos na frente de Satanás. Em várias situações nós nos curvamos diante dele por medo de nos posicionar. Só que Mardoqueu era diferente. Aquele homem tinha a palavra. E aquele homem não ia negar o Deus dele, independente do lugar que ele estivesse. E aquele homem não se curva. E ele começa a ficar enfurecido. E ele vai para a casa dele, ele chega lá, ele fala para a esposa dele, para os amigos dele, fala: cara, hoje eu passei na porta do palácio e teve um que não se curvou diante de mim, que não me respeitou. Aí a mulher dele fala assim: volta lá, às vezes ele não te viu. Volta lá e exija ele a prestar reverência para você. Você é Amã, você é o querido do rei. E ele volta novamente. E quando ele volta, adivinha o que acontece? Mardoqueu não se curva a ele. E a raiva dele só vai aumentando. A raiva dele só aumentando. Ele ia para cá, Mardoqueu não se curvava. Ele ia para lá e Mardoqueu não se curvava. E nós observamos uma coisa que eu quero que vocês guardem isso. Mardoqueu não saía da porta do rei. Faça chuva ou faça sol, Mardoqueu estava lá. E num belo dia desse que ele estava lá, como ele estava bem na porta, ele ouviu os porteiros do rei, Abigatã e Teres, planejando matar o rei. E ele fica abismado com aquilo que ele ouviu. E ele vai lá e dá um jeito para ficarem sabendo da armadilha que os soldados estavam fazendo para o rei, para matar o rei. Tanto que o rei fica sabendo, e o rei não é morto por causa disso. O tempo foi passando e aconteceu a mesma coisa. E a ira de Amã se aumentando, Até que um dia, Amã fala assim: eu preciso dar um jeito nesse cara. Então ele começa a investigar Mardoqueu, e descobre que Mardoqueu era judeu. Ele falou: judeu, já sei o que eu vou fazer. Amã vai lá, fala assim: rei, eu preciso que você sele com seu anel essa carta, para que eu extermine todo o povo judeu. E o rei pergunta por quê? E aí ele começa a contar mentiras. Porque esse povo é isso, porque esse povo é aquilo, porque esse povo não acrescenta em nada. E manipula o rei para que com o rei assine o decreto para que ele mandasse matar todos os judeus só por causa de o ego dele, para ferir um homem. Então Amã vai e cola em todas as províncias da região que todo o povo judeu seria exterminado. De repente, Mardoqueu fica sabendo disso. Na onde? Na porta do rei, do lugar de onde ele não saía. E ele estava lá e de repente ele fica desesperado. Ele fica aos prantos, ele se veste de saco, ele tira as vestes dele e se veste de saco e se joga cinzas. Porque naquela época, quando você fazia isso, era sinal de luto. E ele na porta do rei, jogando cinzas e vestido de saco, ele grita e ele clama a Deus por misericórdia. E ele fica desesperado porque todo o povo dele pode ser morto. Só que ele lembra de uma coisa: se todo o povo dele ia morrer, a prima dele, que era rainha, também ia morrer, porque ela também era judia.
E aí, ele dá um jeito de chamar ela e fala assim pra ela. Explica toda a situação pra ela e fala assim: a gente vai morrer. E você também não vai se livrar não. Você tá achando só porque você tá aí no palácio, você vai se livrar? Você também vai rodar. Aí ela pega e fala assim pra ele: mas o que eu posso fazer? Ele fala assim pra ela: talvez seja por isso que o Senhor te colocou onde você está. E eu acredito que essa hora deu um choque de realidade na vida dela. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós romantizamos as histórias da Bíblia. Nós achamos que José foi príncipe do Egito porque ele era coitadinho, porque ele sofria, porque ele era bonitinho, porque os irmãos dele não acreditavam no sonho dele, não. Sabe por que José foi o príncipe do Egito? Porque ele precisava alimentar o povo de Deus que ia passar fome. Sabe por que a Esther foi rainha? Não porque a beleza dela era extraordinária, porque ela precisava salvar o povo dela. Muitas vezes nós achamos que o propósito de Deus na nossa vida tem a ver com a gente, tem a ver com as nossas qualidades, tem a ver com o que eu canto bem, tem a ver com o que eu prego bem, tem a ver com o que eu ministro bem, tem a ver com a minha oração. Mas o propósito de Deus sobre as nossas vidas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Esther estava no momento certo, na hora certa, para fazer aquilo que Deus queria que ela fizesse. Não porque ela era bela. Isso só foi um adereço que o Senhor colocou sobre a vida dela. Isso só foi um meio para o Senhor colocar onde ela estava. E a maioria das vezes nós achamos o suficiente. Nós achamos que o propósito tem a ver com nós, mas não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. E aí Esther fala: eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu povo, porque eu também não vou escapar dessa. Então ela se reúne com as mulheres que ajudavam ela. Fala assim: nós vamos fazer um jejum para que o Senhor fale conosco. Nós não vamos comer, nós não vamos beber, nós vamos jejuar até o Senhor nos dar uma estratégia. Então, elas se colocam de joelho, Mardoqueu chorando na porta do palácio, todo o povo judeu desesperado, sem saber o que fazer. Então o Senhor fala para Esther assim: marca um banquete com Amã, chama ele para um banquete, faz uma festa para ele e pede para o rei. E aí Esther fala assim: mas eu não posso ir na presença do rei sem ele me chamar. Porque naquela época ela só podia estar na presença do rei se o rei estendesse o cetro para ela ou se ele mandasse chamar. Então ela fala assim: mas se eu for e se eu morrer? Aí ela pensa assim: se eu for, eu posso morrer. Mas se eu não for, eu posso morrer também. Sabe aquela hora que a gente pensa assim: Deus, ou eu vivo o teu chamado, ou eu vivo o teu chamado, eu não tenho opção. Ou eu morro para você, ou eu morro para você. Você estava nesse momento, nessa hora. Então ela decide, ela toma coragem e ela vai. Ela fala: eu vou, mesmo sem ele me chamar. Então o rei vai e ele estende o cetro para Esther e fala: você pode entrar na minha presença. Aí ele fala assim para ela: minha rainha, você pode pedir metade do céu que eu te dou. E naquele momento que ela podia pedir o que ela quisesse, ela já poderia acabar com essa história toda, com essa bagunça toda naquele momento. Mas ela não deixou que o sentimento dela, aquilo que estava tomando o coração dela, a fúria dela, a raiva dela, impedisse a voz de Deus de agir. E muitas vezes as nossas emoções nos fazem tomar decisões precipitadas sem ser a voz de Deus. Muitas vezes a nossa ira, a nossa raiva, o nosso ego, o Senhor está falando: não faça isso. Você fala: eu vou fazer isso. Esses tempos atrás eu tive uma discussão familiar com a minha mãe. E eu peguei meu celular, digitei, escrevendo um textão. Sabe quando nem cabe mais? Aí a hora que eu ia mandar, o Espírito Santo falou assim: você não vai mandar. Eu falei: não, eu vou. Ele falou assim: você não vai mandar nada para ela. Eu falei: Deus, mas tá errado. Ele: eu tô vendo que tá errado, mas o que você é dela para você falar isso para ela? Você não vai fazer nada, quem vai falar sou eu. Aí eu fui lá toda pobrezinha, apaguei letrinha por letrinha que eu tinha escrito. E a hora que eu comecei a apagar, eu comecei a ler as atrocidades que eu tinha escrito para falar com a minha mãe, na hora da raiva, da emoção. E muitas vezes nós fazemos isso. O Senhor fala: não faça.
se cale, se silencie. E nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Esther podia resolver as coisas do jeito dela, mas ela obedeceu à voz do Senhor. Então, ela fala: rei, eu queria que você fizesse um jantar, um banquete, e você chamasse Amã para ceiar junto com a gente, para comer junto com a gente. Ele: claro, rainha, pode pedir o que você quiser que eu faça. Enquanto isso, Amã, do mesmo jeito, ele passava, Mardoqueu nada. Ele passava, Mardoqueu não se curvava. E ele enfurecido. Aí ele chega no castelo, no palácio, e o rei fala assim: a rainha Esther mandou convidar você para um jantar, para você ceiar com a gente. Meu irmão, o ego daquele homem, eu acho que, ó, que importa ele não se dobrar para mim? Eu vou jantar com a rainha, eu sou importante. E ele se enche de alegria. E ele chega na casa dele e fala para a esposa dele: ó, nós vamos lá e eu vou jantar com a rainha. Então ele vai no primeiro jantar. E eu acredito que a ansiedade de Esther, a agonia de Esther, para que ela resolvesse aquela situação, o conflito contra o povo dela, ela estava ali, ela estava pensando: Deus, eu posso fazer alguma coisa para ajudar, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar, o meu povo corre perigo, eu preciso ajudar o meu primo, eu preciso ajudar o meu povo, se todo mundo for, eu vou também. E aí ela vai para o jantar, e janta, e eu acho que ela assim, só esperando, né? Isso não está escrito, tá? Eu estou conjecturando aqui, imaginando. Ela ficava assim em pensamento: Deus, já posso falar? Deus, já posso? E Deus: não. Deus, mas eu preciso falar, estou aqui de frente com o homem, eu preciso resolver esse problema. Deus, posso ir? Não. Deus, não é a hora. Cara, e a gente ouviu um não é a hora de Deus. Meu Deus. A gente fica doido. E eu acredito que a ansiedade daquela mulher naquele momento, ela precisava resolver aquela situação, até que ela falou: Deus, fala comigo. Ele falou: eu vou falar. Eu quero que amanhã você marque outro jantar. Ela: não, Deus, de novo, outro. Vou ter que olhar para esse homem. Imagina você sentar frente a frente com o seu inimigo. Imagina você comer com o seu inimigo. Você imaginou? Imagina você ceiar com ele, comer com ele, oferecer para ele aquilo que é seu. E aí ele vai embora. E quando ele passa na porta, todo felizão: a rainha é minha amiga, o rei é meu amigo. Ele vê Mardoqueu prostrado. Ele fala assim: viu, se prostra para mim. Por que você não se prostra para mim? Vai, se curva diante de mim. E Mardoqueu não se curva diante dele. E ele vai para casa enfurecido. Chega lá, ele reúne a família dele, os amigos dele, fala assim: eu preciso fazer alguma coisa para acabar com esse homem. Eu preciso fazer alguma coisa para que esse homem se curve diante de mim e me respeite. Aí se juntou todos os amiguinhos dele e falou assim: viu? A mulher dele, a sábia da esposa, por que você não arma uma forca para ele, enforca ele na frente de todo mundo? Assim todo mundo vai te respeitar. Ele era o único que não se dobrava diante de você. Se todo mundo vê isso, todo mundo vai ficar com medo, vai temer e vai se dobrar diante de você. E ele: boa ideia. Vamos fazer a forca. Sabe aqueles amiguinhos? Depois vocês vão entender esses amiguinhos e a mulher dele. Os amiguinhos que ajudam você ali, naquele momento de falar mal do irmão, naquele momento de julgar uma pessoa. São esses amigos que ficam na sua cabeça: vai, faz mesmo, ele não gosta de você, você tá certo, se vinga dele mesmo, fala mesmo. Você é crente, mas você não é tonta. Você não é crente, mas você não tem sangue de barata. Você é crente, mas você não tem sangue de barata. Sabe esses amiguinhos? São esses. E aí, Mardoqueu Amã na casa dele, batendo preguinho, fez a medida certinho. A família toda reunida, os amigos reunidos, festejando, né, se alegrando com ele. Falou: agora você vai conseguir o que você queria. A rainha gosta de você. Você tá armando uma forca para ele. Olha só o que vai acontecer. Ele tá aqui, na casinha dele. Aí a gente vai aqui agora, para esse lado. Lembra do palácio? Quem estava na porta? Mardoqueu, como sempre na porta. E aí, enquanto
Amã estava armando a forca para Mardoqueu lá do outro lado, lá no outro bairro, vamos imaginar. Lá no Campos Elíseos. Amã estava lá no Campos Elíseos batendo a forca. De repente, o rei não consegue dormir. O rei perde o sono. O rei perde o sono, não consegue fazer nada. Naquela época não tinha celular, não tinha TikTok. Então ele não tinha com que se distrair. Fala assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para me distrair. Ele fala, sabe o que você faz? Pega para mim o livro das crônicas. Sabe o livro que fica anotado tudo o que acontece aqui no palácio? Eu quero ler um pouco o livro para ver se eu me distraio e consigo dormir. E o rei começa a ler. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí de repente ele vê assim: Abigatã e Teres tramou contra o rei para matar o rei. Só que teve um homem que estava na porta do palácio, que se chamava Mardoqueu, que ficou sabendo e avisou e salvou a vida do rei. E o que foi feito para esse homem? O rei pergunta imediatamente, porque ele salvou a vida do rei. Então nós entendemos que de um lado tem o nosso inimigo armando uma forca para nos matar, para matar os nossos sonhos, para matar os nossos planos. E de outro lado tem um rei que se levanta à noite para salvar a vida de um justo. De um lado tem alguém tramando contra você, e de um lado o rei tira o sono do rei em amor à tua vida. Talvez você pode achar que quando você está na sua casa com os joelhos dobrados, nada está acontecendo. Talvez você pode achar que quando você está aqui com seus joelhos dobrados, clamando ao Senhor, nada está acontecendo. Mas enquanto você está aqui, o Senhor está quebrando forca de Amã contra a sua vida. Enquanto você está aqui, o Senhor está dando livramento para os seus filhos. Enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando do seu esposo que não se converteu, da sua esposa que não se converteu, do teu filho que não está na cidade. O Senhor, Ele está indo de encontro enquanto você clama. E aí o rei olha, e sabe quanto tempo se passou disso? 8 anos. A Mardoqueu ficou sem reconhecimento 8 anos por ter salvo a vida de um rei. E talvez nós, se estivéssemos no lugar de Mardoqueu, a gente estava, Deus, porque eu fui lá hoje e eu preguei. E aí? Cadê minha bênção? Deus, eu orei pelo irmão hoje. Cadê a minha bênção? Deus, eu não bebo. Deus, eu não fumo. Eu sou fiel nos meus dízimos. Cadê a minha bênção? Nós achamos que porque nós protegemos o nome do rei, nós merecemos algum tipo de reconhecimento. E esse é um dos maiores erros que nós cometemos. E talvez ele até pensou, mas eu acho que o rei vai me, pelo menos falar, obrigado. Às vezes eu falo assim, Deus, só um joinha já tá bom pra mim. Só dá um joinha. Talvez ele pensou, quem sabe um dia ele não reconheça. Passou-se 1 ano, nada. E ele permanecia onde? Na porta. Passou 2 anos, nada. E ele permanecia onde? Na porta. Passou 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e aquele homem permanecia na porta. Fazia chuva, fazia sol, sofrendo, sem reconhecimento, sendo humilhado por pessoas que tinham mais poder que ele. E o rei falou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para honrar a vida dessa pessoa. Então lembra disso, o rei falou que ele precisava fazer alguma coisa para honrar a vida dessa pessoa. Agora nós vamos voltar lá para o Campos Elíseos, lá para a casa de Amã. Amã preparou a forca de madrugada também. Preparou a forca, tá tudo pronto. E Amã estava numa ansiedade tão grande de matar aquele homem, mas tão grande que ele falou assim, eu vou agora mesmo falar com o rei para ele me liberar para me matar esse homem. E saiu. Chegou lá, ele encontrou, acho que ele falou assim, não precisa se curvar não. Hoje você não precisa se curvar. E aí o rei ficou eufórico, querendo honrar a vida daquela pessoa que tinha salvado a vida dele. Então Amã falou assim, eu preciso falar com o rei, eu preciso falar com o rei, eu preciso falar com o rei. E aí o rei fala assim, viu? Tem alguém aqui da minha confiança que está aqui no palácio? E aí os soldados começam a procurar. De repente, lá no outro pátio, eles avistam Amã. Eu preciso falar com o rei, eu preciso falar com o rei. Aí os soldados vêm e falam assim, viu? O rei quer falar com você. E acredito que ele, nossa, eu também. Eu preciso falar com ele, eu preciso falar com ele, eu preciso falar com ele.
E aí o rei fala: ah, Amã tá aí? Manda chamar Amã que eu quero falar com ele também. E aí Amã, aí o rei, calma, deixa eu falar primeiro com você. Ele, rei, mas o que eu tenho para falar é tão importante, eu preciso falar com você. E o rei, calma, deixa eu falar primeiro. Viu, me dá uma ajuda. Perdi o sono. Eu queria honrar uma pessoa. O que eu faço para honrar alguém a qual o meu coração se compadece? Aí ele já, se eu jantei ontem com a rainha, quem que ele quer honrar? Ele falou: nossa, hoje é o melhor dia da minha vida. Jantei com a rainha, vou ser honrado pelo rei e ainda vou matar Mardoqueu. Ele falou: pronto. Até se acalmou. Ai, ufa, hoje vai ser um dia e tanto. Ele falou assim: você pega esse homem que você quer honrar, coloca os trajes reais nele, coloca um anel no dedo dele, coloque uma das suas coroas na cabeça dele. Aí ele, não, tem mais, espera aí, vai ficar mais bonito o negócio. Põe num cavalo real, manda alguém da sua confiança, para ver mesmo que foi o rei quem mandou, vai lá na pracinha no centro da cidade e manda gritar para todo mundo ouvir: esse é o homem a qual o rei quer honrar. E aí o rei: Amã, você é 10, cara. Você é 10. Que ideia genial. Sabe tudo isso que você me falou? Você vai pegar e vai fazer com o judeu, com Mardoqueu, que está lá na porta do palácio. Meu irmão, eu acho que aquela hora aquele homem desfaleceu. Porque ele foi para mandar matar e o rei mandou fazer o quê? Honrar. Ele foi para acabar com os sonhos, com os planos, e o Senhor mandou exaltá-lo. Muitas das vezes nós estamos passando momentos da nossa vida que nós achamos que é o nosso fim, que nós conseguimos enxergar a forca que Satanás tem para nós, que nós conseguimos enxergar que o Senhor não se importa com nós, que talvez nós estamos na porta do palácio como Mardoqueu, chovendo, há 8 anos esperando pelo Senhor, há 8 anos esperando por uma bênção, há 8 anos clamando por alguma coisa. Nós somos humilhados todos os dias, porque aquele homem era humilhado todos os dias. Aquele homem era motivo de chacota todos os dias, e talvez até os outros judeus falassem para ele: para de ser tonto, se curva logo e para com isso, para de ser humilhado. Só que aquele homem permaneceu. Aquele homem permaneceu. E por causa da permanência daquele homem, o Senhor decidiu honrá-lo, para glorificar o nome dele. E ele falou assim: você vai pegar e você vai fazer tudo. E ele pensou assim: acredito eu não acredito que eu vou ter que honrar esse camarada em público. Não acredito. E ele pensou: eu vou honrar, mas depois ele vai morrer, então não tem problema. Mardoqueu, eu imagino Mardoqueu quietinho lá na porta do palácio. Chega alguém e faz assim no ombro dele, ó: o rei tá mandando te chamar. E a gente pensa a primeira coisa: meu Deus, o que eu fiz? Irmão, quando vem alguém orar por mim, eu já fico: Deus, será que eu fiz alguma coisa? Já me perdoa. Eu acredito que ele não esperava. Ele não esperava. E aí ele foi vestido com as roupas reais. Ele colocou o anel real. E ele subiu no cavalo real. E Amã aqui. E aí eu acredito que Amã, passou na praça e falava assim: esse é o homem, bem baixinho. Ai, meu Deus, se eu fosse Mardoqueu, fala mais alto que eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando. E ele tinha que pronunciar que aquele homem era um homem a qual o Senhor queria honrar. Talvez você esteja aqui e essa mensagem possa ser sobre uma honra que o Senhor quer falar para você. Só que essa mensagem também o Senhor vem falando no seu coração. Será que um dia você vai estar diante dele e ele vai falar assim: esse é o homem a qual eu quero honrar, pode entrar e ceiar comigo?
Será que um dia você vai pensar: Deus, eu permaneci na porta do palácio, fazendo chuva, fazendo sol, sofrendo, clamando, sem honra, para chegar nesse grande dia e ouvir da tua boca: pode entrar porque eu te conheço. Imagina o coração daquele homem. Ele acabou de desfilar com a roupa real, com a coroa real, com o anel real, com o cavalo real. Para onde que Mardoqueu voltou? Na porta do palácio. Porque para ele aquilo não importava. Para ele, anel no dedo, roupa bonita, coroa de rei, não importava nada para ele. Porque muitas vezes o Senhor empresta roupas reais para algum de nós e nós achamos que só porque nós estamos com a roupa do rei, nós temos que andar desfilando por aí. Nós temos que andar desmerecendo as pessoas por aí. Talvez o ego daquele homem poderia ter sido inflamado naquele momento onde o inimigo dele honrou ele, que agora ele podia falar assim: agora eu estou por cima da carne seca. Agora o novo Amã aqui sou eu. Mas não. Aquele homem foi honrado e ele volta exatamente para o mesmo lugar onde ele foi humilhado, onde ele foi ferido. E aquele homem não sai da porta do palácio. Então, Amã volta para a casa dele e fala assim: você não sabe o que aconteceu, esposa. Lembra a forca, tudo que a gente fez ontem? Eu tive que honrar ele hoje e agora. Ela fala: meu Deus, espera aí. Esse homem não é um judeu não, né? Ela fala: é um judeu sim. Ele é descendente, ele é judeu. E ela fala: nossa, eu não acredito que você mexeu com esse povo. Eu não acredito que você fez isso. Você lembra do Mar Vermelho? Foi esse povo que passou do outro lado. Como que você pode mexer com esse povo? Sabe aqueles mesmos amigos que ajudaram ele a armar a contenda, que ajudaram ele a bater a forca? Nesse exato momento todo mundo, ó, fup, desapareceu. E falou: como que você pôde fazer uma coisa dessa? Ele vai vingar você, esse povo, não se mexe com esse povo. Os mesmos que ajudaram a construir a forca foram os mesmos que, ó, vazaram e deixaram ele sozinho para pagar o pato. Então, Amã fala: calma, vou respirar, tá tudo sob controle, vou jantar com a rainha. Ainda tem um jantar com a rainha que eu posso resolver todos esses problemas. Então ele vai para o segundo encontro, para o segundo jantar. E no meio da mesa, acredito que Esther perguntava: Deus, me avisa a hora que eu posso falar, hein? Me avisa a hora. E o rei faz uma pergunta para ela: pede o que você quiser que eu faça. Aí o Senhor fala para ela: agora é a hora. Agora você pode falar. Então ela: rei, tem um homem que está tramando contra o meu povo e tenta matar o meu povo. Eu sou judia e o meu povo está correndo perigo. Ele fala: quem que é esse homem? E ela aponta o dedo: Amã. Ele quer destruir os meus sonhos e ele quer destruir a minha família. Aí, lembra o burburinho da forca? Enquanto estava acontecendo isso, sabe, passou um telefone sem fio. Chegou no ouvido do rei que ele tinha armado uma forca para matar Mardoqueu. Então o rei falou: você está tramando matar o povo da rainha? Então agora você vai morrer. Você e a sua família vai morrer. Sabe essa forca que você fez para matar Mardoqueu? Você e a sua família será enforcada nela. E aí eu fiquei pensando. Falei: Deus, por que motivo Esther não falou no primeiro jantar? Porque se ela pudesse, ela falasse no primeiro jantar, né? Daria tudo certo. O Senhor teve que esperar um segundo jantar. Porque o Senhor se silenciou para honrar a vida de Mardoqueu. Porque se ela tivesse feito isso no primeiro jantar,
não teria tido forca e Mardoqueu não teria sido honrado. E ele não se enforcaria na própria forca. Então, por amor à vida de uma pessoa, por amor à vida de um homem que foi justo ao Senhor, que foi justo aos seus princípios, que não saiu da porta do altar, fazia chuva, fazia sol, fazia dor, fazia alegria, ele estava ali. E que eu dei todo esse rodeio, toda essa história, para falar para você que está sentado aí hoje, que não importa o que você esteja passando, não importa as dores que você está sentindo, não importa se Satanás armou uma forca para destruir você, para destruir a sua família, para destruir os seus sonhos, o Senhor vai pelejar contra você. O Senhor vai olhar para você. Vai chegar um dia em que você menos vai esperar, que o Senhor vai mandar te chamar lá na porta. Não saia da porta. Por mais difícil que seja, permaneça na porta. Porque os remanescentes, aqueles que permanecem, alcançarão vida eterna com Jesus. Então não desista. Por mais difícil que você esteja passando, e por mais difícil que sejam as suas lutas, não desiste do Senhor. Não desiste, não se curve para Satanás, não se dobre para os deleites do mundo, não se dobre para as coisas desse mundo. O pecado é bom, a gente sabe disso, a gente não é hipócrita. Mas não perca a sua vida se dobrando para qualquer amã que aparece por aí. E aí, aquele povo é livre, um homem é honrado, e o Senhor abençoa aquela família. E nós podemos entender um pouco do chamado de Esther. Nós podemos entender, como eu falei, que não tem nada a ver só com a gente. Porque aquele povo era os únicos judeus que tinham. E se todos os judeus fossem mortos, de onde viria o nosso Salvador? Já pensou acabar o livro, a Bíblia no livro de Esther? Com todos os judeus exterminados? De onde o Senhor viria? E talvez a nossa missão é para que a descendência dele nunca morra. Porque ele chamou eu e você para ser Esther nessa noite. Ele chamou eu e você para interceder pelo povo dele. E não se iluda com essa história de que o que você tem é maior. Porque o propósito e o plano dele é maior para a sua vida. Que você guarde essa palavra no seu coração. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Guarde essa palavra no seu coração. Que o que eu não pude falar, o Espírito Santo ministre através de você. Que o que você não compreendeu, o Espírito Santo fale em seu coração. Pai, eu só quero te agradecer, Senhor. Pai, eu só quero te agradecer, Pai, porque não é nada sobre mim, é tudo sobre você. Não tem a ver comigo, com os meus planos, com os meus sonhos, com os meus propósitos. Senhor, hoje eu compartilhei, Senhor, essa palavra do meu coração, Senhor, na vida dos meus irmãos. Senhor, e que eles saiam daqui, Senhor, com uma sementinha plantada no coração deles. Senhor, para que Ele possa colocar essa palavra em prática, Senhor, na vida deles. Pai, que todas as vezes que eles pensarem que eles não têm reconhecimento, que todas as vezes que eles pensarem em desistir, que todas as vezes que as forcas aparecerem, que todas as vezes que a mãe tentar humilhar eles, Pai, eles não desistam do Senhor. Que eles permaneçam na porta. Pai, que eles sejam sábios como Esther foi. Senhor, em ouvir a Tua voz, em ouvir o Teu comando, em ouvir a Tua ordenança. Pai, primeiramente me ensina também, Senhor. Me ensina porque eu preciso aprender com essa palavra. Senhor, guarda essa palavra na vida dos meus irmãos. Senhor, guarda essa palavra no coração dos meus irmãos. Senhor, e que eles possam compartilhar aquilo que eles aprenderam hoje com outras pessoas. Senhor, porque isso é o verdadeiro ID, Senhor. Esse é o verdadeiro ministério. Pai, nós falarmos do Teu amor para alguém. Pai, que essa semana eles possam compartilhar algo, meu Deus, com alguém que possa edificar a vida de alguém. Pai, segura na mão dessas pessoas que estão aqui essa noite. Pai, eu não sei qual motivo
qual o motivo que elas estão tristes, Pai. Eu não sei o motivo que elas estão angustiadas, com corações feridos, Pai. Mas que essa noite, meu Deus, o Senhor separou para nos dar uma palavra de esperança, Pai. Que essa noite, meu Deus, todos saiam daqui, Senhor, com essa palavra de esperança. Que eles não estão sozinhos, Pai. Que eles não estão sozinhos. Possam passar anos, possam passar dias, mas o Senhor não vai nos deixar sozinhos, Pai. O Senhor não vai deixar impune, Pai, as armadilhas que Satanás tem feito para nos destruir, Pai. O Senhor não vai deixar impune as armadilhas que Satanás tem feito, Pai, para destruir a nossa casa, Pai, é para destruir a nossa igreja, para destruir a nossa comunhão, Pai. Nós clamamos pelo Senhor essa noite. Nós clamamos pela Tua graça, Pai. Conforta, meu Deus, conforta o coração de cada um aqui, Pai. Que eles saiam daqui cheios da Tua presença, Pai. Que eles saiam daqui com esperança no coração, de saber que um dia, Pai, o Senhor vai mandar chamá-los, Pai. Nós vamos poder ceiar contigo e nós podemos viver contigo, Senhor. Abençoe as nossas vidas, Pai. Abençoe as nossas vidas, Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor. Amém.